Mas o ponto não é esse. Ele não tá jogando com a mesma janela de tempo. Ele joga um jogo diferente. É difícil, né? Porque assim, tá todo mundo jogando um jogo e ele tá jogando o jogo particular dele, que é mais ou menos... Ele é parecido com o jogo que tá todo mundo jogando. Usa o mesmo tabuleiro. Isso. Mas tem umas regras mais permissivas, né? Do Isso. caso. Ele sabe que o outro joga com alguma... o outro tem que respeitar umas regras que ele não tem que respeitar. Então ele tem algumas vantagens nisso, entendeu? Tipo, os Estados Unidos é uma democracia, vai ter eleição daqui 4 anos, vai ter eleição daqui 2 anos, o Congresso pode mudar ou não, mas se mudar, o que vai acontecer? Muda o equilíbrio de poder do que o Trump pode fazer. Na democracia, existe polarização. Na Rússia e na China não tem polarização, no Irã não tem polarização. Ninguém fala nada, entendeu? Ninguém pode falar nada, é só a vontade de um imposta. Então só tem divisão, ruptura de identidade nacional, de nação, de sociedade em democracia. Então ele tem outras armas que o Ocidente não tem, que as democracias não têm. Do mesmo jeito que o Ocidente também tem armas que ele não tem. É muito mais difícil você mandar soldados para lutar em uma guerra porque você foi obrigado à força, do que você está lutando porque você acredita num ideal de um valor, como o Ocidente acredita em valores. Então, o moral das tropas numa situação de combate, por isso que eu sempre digo, se a gente tiver realmente um confronto e o Ocidente não tiver completamente fragmentado, enlouquecido, polarizado, doente, se matando, eu acredito que o Ocidente ganharia em qualquer condição, porque em última instância, nós estaríamos lutando por algo que a gente acredita na nossa alma, entendeu? Que é os ucranianos lutando pela casa deles, pela família deles, pela terra deles, e os russos estão segurando a onda. Né? Isso, exatamente. Então, enfim, eu não acho que dá para dizer só o que as pessoas estão falando assim. Não, mas o Trump percebeu que os Estados Unidos não pode encarar... Esse é um argumento dos trumpistas. O Trump percebeu que os Estados Unidos não podem enfrentar a Rússia e a China, então ele decidiu se aproximar deles. Vamos dar 3 passos para trás, porque assim, esse argumento ele não para de pé com o argumento que eles estão dizendo 1 minuto antes. A China até então, um mega aliado dos Estados Unidos. A China só ficou rica porque os Estados Unidos resolveu fazer negócio com a China. Mas por que está todo mundo com medo da China? Por que eles estão com medo da China se eles eram amigos e são amigos da China? Ainda não teve guerra com a China. Porque eles entenderam que não dá para confiar na China. Então, como é que você vai dizer para mim que você vai confiar na China e na Rússia se você já não está confiando na China agora? Porque a China ficou rica e começou a gastar em armas. E agora está todo mundo com medo da China. Não, a grande ameaça é a China. Ele está fazendo isso para lidar com a China. Peraí, mas ele trouxe a China para perto. Os Estados Unidos trouxe a China para perto e a China virou um monstro. Um monstro que é criado pelos americanos. Porque os americanos decidiram que eles iam fazer muito negócio com a China. Não importava qual era a natureza do regime. Não importava qual é a essência, os objetivos, qual é o DNA daquele regime que controla aquela população imensa. Não importava. E agora eles estão com medo. Agora é rival. Entendeu? Então não dá para você falar para mim que, não, é porque ele quer se aproximar. Se você já não confia hoje, por que você vai confiar amanhã? Não mudou nada. Mas não é os caras procurando qualquer desculpa para defender o Trump? Por quê? Por que diabos esses caras gostam tanto do Trump, Rock? Existe dentro do... Estou estudando isso daí, é muito interessante. Dentro da literatura de polarização, uma distinção entre 2 tipos de polarização. A polarização ideológica e a polarização afetiva. Emocional. A polarização ideológica, ela é sobre posição. Ela é uma discussão sobre políticas públicas. Ou seja, você é a favor da liberdade máxima de expressão, o outro é a favor de, de Estado menor. Nesse caso, a gente tem a possibilidade de mais de um líder, não é? Vamos lá. Em que sentido? Vamos lá. Pode ter mais de um cara defendendo as ideias que eu acredito, e aí a gente é polarizado por
Pela política, pelas ideias. Então vamos Isso. lá. Eu gosto do cara X, do Y e do Z. O X defende a pauta A, que eu gosto. O Y defende a pauta B, que eu gosto. E o Z defende a pauta C, que eu gosto. Não é, é mais de um cara, mas é todo mundo do mesmo lado, identificado com o que eu curto. Isso, mas aí é uma conclusão racional. Porque Sim, é uma análise de isso. política. Aham. É tipo, eu sou a favor de um Estado menor, eu sou a favor de um Estado grande. Até então, as discussões de política que a gente tinha eram nessas bases. Na base... não dá pra dizer que a política é na base da razão, mas assim, existia algum embasamento. E aí quando você Eu expunha... acredito em algo. Isso, quando você expunha uma contradição muito grande, não dava pro cara defender. Era muita loucura. Entendeu? Entendo, aham. Porque, tipo assim, você fala, cara, tipo, você vai defender um negócio que é o que você disse que você é contra. Aí o cara, ele realmente não queria aquilo, então ele tinha que recuar. Agora, nós estamos vivendo uma era onde a política ela é feita na base de identidade. Política identitária. Na direita e na esquerda. Começou com a esquerda, isso, com a extrema esquerda, e agora veio para a direita. E o que é política identitária? Identidade é baseada em emoção, não é em razão. É num raciocínio. Veja bem, então você pensa assim, então essa é a minha identidade. Não, cara. É história, é cultura, é sentimento, é amor por essa terra aqui, chamada Brasil. São coisas emocionais. Política identitária, ela é emocional. E uma polarização emotiva, afetiva, ela é baseada na emoção. Porque você não representa ideias que eu concordo. Você é uma representação de quem eu sou. Se você um dia vir e falar assim, eu odeio uísque, cara, eu sou você, então eu também tenho que odiar o uísque. Antes eu falava assim, não, cara, eu não gosto de uísque, eu gosto de vinho. Agora, se você um dia falar assim, eu odeio uísque, no outro dia você falar, não, eu odeio vinho, não importa. Porque o que vale mais é quem você é. É uma conexão afetiva. Emocional. E esses caras conseguem... Por isso que eles conseguem ouvir o Lula dizendo que o Zelensky que causou a guerra e achar um absurdo. E aí quando o líder deles fala isso, eles não acham um absurdo. Porque eles não estão preocupados com a fala, com a razão ou a estrutura do que foi dito. Eles estão preocupados com quem disse. O Lula não sou eu. O Trump sou eu. Se o Trump falar a mesma coisa que o Lula, mas foi o Trump que falou, tá tudo bem. Quando o Lula falar a mesma coisa, não tá tudo bem, porque eu não sou o Lula. Entendeu? Entendi. Às vezes o mesmo argumento, é só quem falou. Isso. Por isso que não faz diferença. Aí todo mundo fica debatendo e remoendo e falando, cara, que loucura, que contradição. Não adianta se apelar pra contradição da razão. Porque não é sobre isso, né? Não, é sobre pura emoção, identificação de identidade. Quem sou eu? E é doido, porque esses caras, eles conseguiram alcançar um nível de devoção quase religioso. Não, muito mais do que religioso. Ou mais do que Meu, mais do que sabe religioso. o exemplo que eu tenho dado, Igor, é o seguinte. Meu, você... Tem horas que sua vida tá indo... Cara, tá tudo errado. Você vira pra Deus e fala... O que tá acontecendo? É verdade. Tipo, meu, assim, você tá de brincadeira comigo? Por quê? Por quê? Você contesta, você questiona, você confronta Deus. Você confronta sua mulher, você confronta seus filhos, você confronta seus pais, você confronta seus amigos, você confronta seus sócios. Você não tem devoção incondicional a ninguém na Terra. Mas agora, os caras inventaram devoção incondicional a uma figura que não tem conexão com eles nenhuma. Porque assim, sua família, seus pais, seus filhos, seus amigos, seus sócios, seu companheiro, sua companheira, sua esposa. Tipo, tá bom você ter devoção. Deus! Agora, por que você tem uma devoção incondicional? O que é incondicional? Eu não tô dizendo que você não pode falar, na escolha entre os dois lados, eu prefiro 1000 vezes mais esse. Tá tudo bem. Mas não é isso. É tipo, eu vou defender até as merdas que esse cara falar. Qualquer coisa que ele falar de errado, ele não erra. Ele não erra. E claro que ele erra. Ele tanto erra que ele não foi reeleito na sequência. E assim, 1 milhão de coisas que o cara faz de errado.
A própria história, a discussão com o Zelensky, ele começou a semana passada, retrasada, falando que o Zelensky era ditador. Aí na última semana ele estava ali na reunião com o primeiro-ministro e perguntaram para ele: e você falou que o Zelensky é ditador? Aí ele parou assim: falei? Eu não lembro de ter falado isso. Tipo, o cara tá zoando. E as pessoas estão insanas tentando arrumar desculpa para defender um negócio que ele não... Nem ele não tá nem aí, entendeu? Ele não tá realmente naquela posição. E as pessoas criam situações, histórias. Mas mesmo assim, continuo tentando apelar para a razão e tento explicar todos os argumentos. E um dos argumentos é esse. Ah, não. Aí o outro argumento é o seguinte. O Trump está tentando fazer a Rússia se afastar da China. Então ele está se aproximando da Rússia para separar a Rússia e a China. Tá. Qual é o produto principal que a Rússia tem? Gás. Isso. Gás e petróleo. Os Estados Unidos é o maior produtor de petróleo do mundo. Mais que a Arábia Saudita. Tudo que os Estados Unidos não precisa e não vai comprar da Rússia é petróleo. Ele não precisa de petróleo. A Rússia precisa vender petróleo. Aí, ou gás. A Europa poderia comprar, mas a Europa já levou uma na cabeça que já aprendeu. Então, a Europa não vai comprar. E os Estados Unidos não vai conseguir convencer a Europa a comprar o gás russo de novo. Primeiro porque um dos gasodutos, que era o Nord Stream, que ligava a Rússia à Alemanha, explodiu. Os ucranianos implodiram com o negócio. Uma sabotagem. O segundo estava pronto para ser ligado e não foi porque começou a guerra na Ucrânia. Então não vai ser ligado. E a Europa aprendeu. E olha que curioso. O próprio Trump ameaçou sancionar a Europa e a Alemanha se eles ligassem o segundo gasoduto. E na época que ele fez isso, eu achei extremamente inteligente ele fazer isso. E eu concordei totalmente. Eu falei, isso é uma estratégia decente de virar e pressionar os europeus e falar, parem de se entregar para a Rússia. Só que aí ele dá cavalos de pau monstruosos, inexplicáveis, que você fala, desculpa, agora você está errando. E aí já tem gente dizendo que eles vão tentar fazer um acordo do gás de novo. Só que vai ser bem difícil de convencer os europeus, eles não vão cair nessa. E aí o Trump estaria se contradizendo, porque ele é que disse para a Alemanha não fazer isso. E aí quando o Biden assume, o Biden vai lá e alivia para a Alemanha. E vira para a Alemanha e fala, tá bom, vocês podem ligar. Só que aí nem adiantou ligar, porque logo depois a Rússia invadiu e aí não teve que ligar. Mas o Biden foi lá e aliviou, fazendo uma grande besteira. Então, não dá para fazer a Europa comprar o gás. Não tem quem compre esse gás. Só a China. Você não vai afastar a Rússia e a China uma da outra tão cedo. Disso, Segundo ponto. Não, então eles vão fazer outros negócios. Como eu disse, as empresas americanas perderam muito dinheiro na Rússia. Muito, muito. Porque, primeiro, elas saíram voluntariamente quando começou a guerra, por uma questão moral, de sou contra a guerra, tal, ativismo. E fecharam as operações. E parte do que elas deixaram para trás foi confiscado pelo governo russo. Você quis ir embora do meu país, agora eu vou roubar tudo para mim. Tem agora o McDonald's russo. Isso. E aí os caras perderam muito dinheiro. Alguns estudos falam em 350 bilhões de dólares que eles perderam. Que é o número que o Trump fala que ao longo de todos esses anos os Estados Unidos deu para a Ucrânia de ajuda, que não é esse número, o número é menor. Mas é um número maior ainda. Então aí você virar para uma empresa americana e falar assim, agora você vai fazer negócio na Rússia. Cara, a gente não vive no capitalismo de Estado chinês. Você, governo, não manda eu ir abrir operação em outro país. Eu só vou abrir se eu achar que é seguro, que eu não vou perder dinheiro, que eu vou reaver parte do meu dinheiro e que esse negócio é estável. Não dá para achar nenhuma dessas coisas, então nenhuma empresa americana vai lá. É muito difícil você convencer as empresas americanas a voltarem. O governo americano pode levantar sanções e nem isso vai fazer com que a Rússia fique dependente dos Estados Unidos. Só que aí a gente tem que voltar para o primeiro argumento, que era, se a China virou uma ameaça porque ela ficou rica, porque ela fazia negócio com os Estados Unidos, que lógica é essa de você fazer negócio com a Rússia para ela ficar rica para te desafiar?